Seja bem-vindo você que acompanha mais um programa do Humanos por Direito. No programa de hoje, vamos falar sobre a questão dos direitos humanos e da ação policial. Recentemente, um fato ocorrido na zona norte do Rio de Janeiro causou a morte de 5 jovens, que foram fuzilados dentro de um carro por policiais militares. O ocorrido foi chamado de chacina pelo promotor responsável, pelo fato de o carro ter sido atingido por 63 tiros. Hoje o programa repercute essa questão e, para conversar conosco sobre o assunto, eu recebo o coronel da Brigada Militar de Cruz Alta, Paulo Rogério Faria Medeiros. Obrigada por estar aqui, coronel, por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma alegria. Bom, para começar, esse fato ocorreu no dia 28, na zona norte do Rio de Janeiro, como foi dito. Sim. Foi chamado de chacina por ter sido uma morte coletiva e pelo elevado número de tiros que foi disparado contra o carro. Como que o senhor vê essa questão da chacina? Pode ser encarado como uma chacina ou teria uma outra nomeação mais apropriada? Bom, eu acredito que a expressão chacina é a mais adequada, porque, analisando a questão tecnicamente, 63 tiros num veículo é um pouco difícil alegar-se legítima defesa. Até porque a legítima defesa pressupõe uma agressão atual, justa ou iminente. Mesmo que esses, digamos, que fossem delinquentes, eles teriam que ter um potencial bélico enorme para agredir os policiais militares que estariam numa viatura policial, para que a guarnição pudesse se defender e estar em legítima defesa ou até mesmo na outra excludente, que é estrito cumprimento do dever. Então, somente por esse aspecto, me parece que, analisando muito sumariamente, me parece que a atuação policial não se reveste de legalidade. E houve, sim, uma execução por parte dos policiais militares que executaram essas pessoas, sejam delinquentes ou não. Bom, o senhor com 33 anos de carreira na área da polícia, militar. Da polícia militar. O senhor acha que pelo fato, lógico que ocorreu no Rio de Janeiro, vamos comparar com o Rio Grande do Sul, pelo fato dos 5 jovens serem negros e de baixa renda, o senhor acha que isso foi um ponto para que os policiais agissem dessa maneira? É bem possível, porque, veja, no Brasil, analisando a questão da letalidade, da vitimologia, as vítimas de homicídio são basicamente jovens, entre 15 a 24 anos de idade, negros e de baixa renda. Assim, essas vítimas desse homicídio praticado por policiais militares, se adequa claramente a esta vitimologia. Agora, não dá para analisar uma questão quanto uma eventual prática de racismo por parte da instituição policial, porque não tem elementos para dizer. Mas analisando friamente a questão da ocorrência em si, ela se adequou com a vitimologia, sim. E não quer dizer que a polícia mata negros, pobres, mas é a questão da vitimologia do homicídio no Brasil. E o homicídio no Brasil é uma questão muito delicada, tanto em números absolutos quanto em taxas de homicídio. Em números absolutos, no globo, nós somos mais ou menos o 5º ou 6º em números absolutos. Estão na nossa frente Venezuela, não me recordo agora mais, me parece que Honduras também, El Salvador. Mas nossos números absolutos no Brasil, no ano, estão na casa dos 55 mil óbitos. Bem alta essa taxa. Altíssimo. Se juntarmos isso aos também 55 mil homicídios culposos no trânsito, nós temos um índice absurdo, um número absurdo de aproximadamente 110 mil pessoas que morrem por ano. É mais que Cruz Alta. E vejo que há pouco mais de 10 anos, o número de homicídios culposos no trânsito estava na casa dos 35 mil. Isso quer dizer que nós regredimos muito
no que tange ao trânsito, a educação para o trânsito. Regredimos muito porque aumentaram os homicídios culposos, e eu nem estou me referindo aos homicídios dolosos praticados no trânsito, geralmente por dolo eventual. Mas voltando aos homicídios, nossa taxa de homicídio ou números absolutos, eles são preocupantes, altamente preocupantes. Muitos fatores incidem para isso. Obviamente que nós não podemos... claro que comparamos Rio de Janeiro com o Rio Grande do Sul, obviamente que comparamos, mas são sociedades distintas, é nisso que eu me refiro. A população do Rio Grande do Sul é distinta do Rio de Janeiro, que é distinta do Espírito Santo, que é distinta do Mato Grosso do Sul. Então temos características demográficas distintas que formam, digamos assim, não só a etnia, mas, digamos, um eventual, talvez, caráter dessa população que leva a um determinado desiderato. Então, alguns estados puxam para cima essas taxas de homicídio, que são o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão e outros tantos, que estão acima de 50 homicídios por 100 mil habitantes, falando em termos de taxa. O Rio Grande do Sul, se compararmos a esses estados que têm elevada taxa de homicídio, está na casa dos 18 homicídios por 100 mil habitantes. Agora, o que é preocupante é que alguns estados estão conseguindo reduzir as suas taxas de homicídio devido a políticas públicas que estão em funcionamento. No Rio de Janeiro estão em funcionamento as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Tem trazido resultados positivos e reduzido drasticamente o número de homicídios. Mas, há pouco dia, eu escutava ainda um sociólogo falando que não basta só colocar uma unidade de polícia pacificadora nos morros do Rio de Janeiro. Há que se colocar uma UPP dentro da polícia. Tem que se pacificar a polícia. Porque há uma cultura de enfrentamento, há uma cultura de prática de homicídio, infelizmente, no Brasil e por parte de algumas polícias, digamos assim. Foi interessante o senhor mencionar essa citação, né, do sociólogo, até porque tem a ver bastante com a minha próxima pergunta para o senhor. Sim. A gente fica sabendo desses casos da polícia, de agressões, assim, quando o policial se forma, após ele ingressar na carreira militar, tanto na polícia militar quanto na civil, existe algum preparo durante, após, que envolva essa questão de direitos humanos, de forma de tratamento? Certamente. Veja, eu vou fazer um comparativo com a minha formação. Eu incluí na Brigada Militar em 13 de fevereiro de 1983. Plena ditadura militar. Era impensável colocarmos disciplinas de direitos humanos na formação de um policial militar. Impensável. A partir da nossa Constituição Democrática, de 88, e mais especificamente a partir dos anos 90, houve uma intensificação na formação policial. Não somente na formação, mas nos cursos que são os intermediários na carreira. Houve essa intensificação e a introdução de disciplinas de direitos humanos. Hoje nós temos disciplinas de direitos humanos em todos os cursos da Brigada Militar, certamente da Polícia Civil, e nos cursos que formam policiais em outras áreas. E além da antropologia, da sociologia. Então nós temos uma intensificação, uma cultura, uma massificação de uma cultura de direitos humanos na atividade policial. Hoje podemos dizer claramente que a atividade policial ela é indissociável da cultura de direitos humanos e da prática de direitos humanos.
Isso não quer dizer que a instituição policial se tornou fraca. Ao contrário, ela se tornou melhor e mais técnica. Porque a disciplina de direitos humanos, por exemplo, ela hoje faz parte da disciplina de prática de tiro policial. Sim, prática de tiro policial. Veja, o policial ele é treinado para quando que ele vai sacar, quando que ele vai utilizar a arma, e utilizar a arma não quer dizer atirar. Também atirar. Mas desde o saque, a postura do policial utilizando uma arma, seja uma arma de porte, uma arma longa, etc. Como utilizar a arma, o tiro, um eventual tiro, seja num agressor, seja uma vítima, e como que se utiliza direitos humanos atirando em alguém, parece contraditório, mas não, se utiliza sim. Veja, tem muita diferença em dar um tiro letal e um tiro não letal. Hoje nós temos também uma intensificação na utilização de armas não letais. O taser seria um... A taser, ela é fantástica porque o policial ele utiliza de menos força e consegue resultados melhores e com danos menores também. Então a taser se aplica certamente para essa cultura de intensificação de direitos humanos na atividade policial. Então, utilizando a taser, o policial evita de dar um tiro. E os danos são muito menores. Obviamente. São muito menores. Então, hoje a atividade policial ela é indissociada de direitos humanos. E, assim, na questão da população carcerária, o senhor falou que realmente as taxas apontam com um índice muito maior, não precisa nem de taxas para mostrar isso, né? Uhum. Que o índice de jovens negros, numa faixa etária antes dos 18 anos, um pouco maior de 18 a 25 anos, são bem maiores na população carcerária. O senhor acha, assim, que existiria alguma política pública que pudesse reverter esse quadro? Existe. E que sentido seria? Eu sou um pouco cético, porque eu não vi com os meus olhos, mas existe a APA, é um modelo de presídio em que não há agente público cuidando do preso, é preso cuidando de preso. São presídios modelos, obviamente que o apenado ele é escolhido, óbvio. Você não vai colocar um bandido de alta periculosidade numa APA. Mas na APA o preso tem de todos os regimes, aberto, fechado, semiaberto. E são muito limpos, além de que a fuga beira a zero. Eu disse que sou um pouco cético porque eu não vi. E também porque eu fui diretor da Penitenciária Estadual do Jacuí, e também o semiaberto. Eu tinha lá comigo 2.200 presos e ainda cuidava da guarda de uma outra penitenciária. E o sistema penitenciário brasileiro hoje, ele é um grande engodo. É isso, ele é um grande engodo. Nós colocamos um apenado num sistema penitenciário, nós, sociedade brasileira, e fechamos os olhos para o que está acontecendo lá dentro. O Estado, de uma maneira em geral, fecha os olhos para o que está acontecendo lá dentro. Não fornece meios, não fornece recursos, e o apenado é julgado num sistema falido, em que nem animais são tratados da maneira que eles são tratados lá, pela estrutura, me refiro pela estrutura. Por mais que se tenha médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, em que cada vez mais o policial militar e até o agente penitenciário está cada vez mais preparado para lidar com o apenado em termos da não utilização da violência, mas você está num presídio ou penitenciária em que as condições de infraestrutura são péssimas e são abaixo do aceitável. Abaixo. Ou seja, a violência
já existe por si só, nas condições abaixo da infraestrutura que o Estado proporciona. Somente aí já é uma violência enorme, uma violência estrutural, né, para o apenado em si, que não recupera ninguém. Hoje, se não fossem os evangélicos, todo o sistema penal estaria completamente falido. Por incrível que pareça, ainda se consegue recuperar pessoas nesse sistema falido, que na verdade é uma fábrica de delinquentes. O apenado é recolhido a um presídio, uma penitenciária, e lá ele se especializa no crime. Lá ele comanda o crime. Ele comanda o crime, ele decide. As quadrilhas se fortalecem no sistema penitenciário brasileiro. O que acontece é que as polícias e todo o sistema complexo fica enxugando o gelo. Porque se você prende uma pessoa por roubo, por exemplo, ele já passou pela cadeia N vezes. E veja que nunca se prendeu tanto no Brasil e no Rio Grande do Sul como nos últimos anos. São muitos presos. Cada preso já passou pelo menos 10, 20 vezes pelo sistema. E volta. Se ele cair na cadeia com uma prisão, uma sentença definitiva, por exemplo, por roubo, 6 anos, ele vai ficar 1 ano no fechado e vai progredir para o semiaberto, decorridos 1/6 da pena, vai para o semiaberto. O semiaberto não tem também as condições adequadas. E veja que, em tese, a lei de execuções penais é muito boa. Na prática não funciona. Não funciona. Porque na cadeia não se consegue separar o preso definitivo do provisório. Se for uma pessoa agredida, presa por Maria da Penha, por exemplo, ele vai cair junto com um preso de alta periculosidade. Então, de um agressor de uma esposa, ele pode virar um traficante, um homicida. Então, e não se consegue separar o preso do definitivo, com sentença definitiva do provisório, porque, por mais que a LEP determine, porque na prática o apenado ele vai para a cadeia por facção. E se você colocar facções distintas na mesma galeria, dá problema. Morte. E aí o diretor é que vai responder. Então é muito complexo, mas voltando para a polícia, a atividade de direitos humanos, a atividade policial, nós temos que cada vez mais preparar o policial do próximo milênio que já estamos vivenciando. Ele tem que ser um policial técnico, que utiliza a violência, porque ele pode utilizar a violência legítima, se olharmos na ótica de Weber, falava que o Estado utiliza a violência de forma legítima, mas há que se respeitar uma escala proporcional na utilização da força física, no enfrentamento da criminalidade. Porque não há que se exigir que a polícia vá enfrentar o crime com rosas. Porque o delinquente está armado. O delinquente vai utilizar da força toda possível contra o Estado. Agora, o Estado tem a obrigação legal de cumprir a legislação, de utilizar a força quando necessária e na força adequada para o caso. Aí está o grande quesito na utilização da força por parte do Estado. Bom, Coronel, eu gostaria de agradecer. Já terminou? Infelizmente, a gente tem um tempo muito curto, né? Para um assunto de proporções tão grandes, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença, por ter aceitado esse convite. Foi um prazer, eu retornarei sempre. Espero a gente ter uma outra oportunidade de dar continuidade a essa conversa. E eu tenho certeza que tanto para mim como para os telespectadores foi um grande esclarecimento do assunto e de um assunto tão polêmico que é essa questão da força policial com os direitos humanos e da discriminação dos jovens negros. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e espero uma próxima oportunidade. Um abraço. Hoje o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando o nosso programa que semana que vem estaremos de volta. Até mais!